Fala, amigo do xadrez, tudo beleza? Bom, estamos aqui hoje no chess.com, uma plataforma online, né, de xadrez pra gente jogar uma partida e comentar ao mesmo tempo, né, algumas ideias sobre a abertura, meio jogo, finais. Então, eu vou colocar aqui uma partida pra gente jogar de 5 minutos com 5 segundos de acréscimo por lance. Vamos ver quem vai ser o nosso adversário. Bom, pegamos aqui um jogador indiano, né, de 1046 de rating. E vamos começar aqui com E4. Ele jogou E5, a gente vai jogar com o cavalo F3, né, desenvolver as peças rápido para poder dar roque. Aqui ele jogou cavalo C6, vamos jogar com o bispo C4. Essa daqui é conhecida como a abertura italiana, né? Que ele jogou a variante clássica, que é com bispo C5. Ele também poderia ter jogado a berlinesa com cavalo F6, atacando esse peão. Aqui eu vou seguir com roque, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai jogar cavalo F6. Né? Jogar o cavalo F6 aqui já para atacar esse peão. Aqui ele jogou H6. Normalmente é uma perda de tempo esse lance na abertura, porque ele não desenvolveu as peças ainda, né? Não deu roque. Mas esse lance H6 tem a intenção de evitar algumas ideias com o cavalo G5, né? Pressionando esse ponto. Mas ainda assim é uma perda de tempo, porque esse lance cavalo G5 não é uma ameaça imediata, né? Se ele tivesse jogado cavalo F6 aqui, quando o adversário joga ali cavalo G5, você tem como defender com D5, né? E caso ele captura, dá pra você recapturar de cavalo, acabando com as ameaças aqui no ponto de F7. Aqui dá pra mim... Aqui vamos ver como dá pra explorar já isso. Tava pensando imediatamente já jogar com C3, com ideias de começar a bombardear o centro e aproveitar que o rei dele tá no centro. Acho que eu vou seguir dessa forma. E aqui, se ele jogar cavalo F6, eu posso jogar torre E1. Se ele tentar jogar com cavalo G5, eu tenho aquela ideia que eu estava comentando de jogar D4, né? Bloqueando o bispo dele aqui no ponto de F2. Vamos ver como ele segue jogando. Bom, ele tem algumas ideias aqui. Ele pode jogar cavalo F6, pode jogar com D6 para abrir o bispo de casas claras. Pode tentar jogar também com cavalo B5, ainda que não é uma ameaça. Aqui ele jogou com cavalo F6 e vamos ver se eu jogo aqui, ele toma, eu retomo atacando o bispo dele. Ele vai ser obrigado a voltar, aí dá para avançar o peão. Ele pode tirar o cavalo para cá. Se a gente jogar aqui, o cavalo fica sem volta, né? Parece. Vamos ver de novo essa sequência. Joga aqui, ele toma, eu tomo. Porque não dá tempo dele tentar tomar esse peão, senão eu capturo o bispo dele, né? Então eu jogo, ele toma, eu tomo. Ele volta o bispo, aí eu avanço esse peão. Ou ele vai ter que voltar o cavalo pra cá pra não perder. Porque se ele jogar aqui, eu vou jogar com H3 e o cavalo não tem mais volta, né? Vamos seguir dessa forma. Sem dar tempo para ele para terminar o desenvolvimento, uma vez que claramente ele quer rocar pequeno para colocar o rei em segurança, né? E com aquele lance H6 que ele jogou, ele perdeu um tempo que ele já poderia ter investido no roque. Então aqui ele aceitou. Vamos ver o que ele vai jogar. Aqui ele jogou com o bispo B4, eu posso até fazer algumas ideias, tentar expulsar o bispo dele, mas eu posso tentar jogar diretamente já aqui. E se ele tentar jogar com o cavalo aqui... esse lance aqui ainda não tinha pensado, mas eu posso tentar tirar meu bispo pra cá, meu cavalo pra cá. Apesar que se ele jogar aqui... eu posso tentar algo como jogar dama aqui, né? Atacando o cavalo dele.
E se ele volta pra cá... Ah, ele fez aquele lance. Então aqui ele vai perder o cavalo. Aqui, gente, ele cometeu um erro. O mais correto seria ou tentar voltar o cavalo pra cá ou tentar jogar com o cavalo aqui pra depois de um lance como dama. Aqui ele fez um lance interessante, tentou contra-atacar pra defender o cavalo, mas aqui eu posso tomar. O cavalo dele ainda não tem volta porque eu tô segurando essa casa junto com o peão. E agora eu posso tentar tomar aqui, ele vai jogar aqui. E aí eu posso jogar com torre 1, né? Apesar que agora quando eu jogo esse, ele tá ameaçando tomar aqui. Bom, acho que eu posso seguir atacando. Se ele tentar tirar pra cá. Bom, aqui já tem um problema, né? Acho que eu vou ter que tentar jogar aqui para defender esse peão. Apesar que a gente tá com uma peça a mais, tem que ficar ligeiro com ele. E ele não pode tentar algo como aqui, porque simplesmente eu capturo de dama. Ele vai tentar rocar grande, talvez. Eu não queria deixar ele fazer isso. Não sei se eu faço um lance agora aqui já. Acho que eu tenho que fazer um lance como esse. Tentar trocar um pouco de peça e aliviar um pouco esse bispo chato e tentar tirar esse cavalo daqui. Bom, vamos ver como ele segue jogando. Aqui a gente tá com peça a mais, a gente só precisa tentar converter essa vantagem, né, numa vitória. Bom, aqui ele já perdeu o roque, eu posso tirar pra cá também. Acho que é uma ideia interessante, que é eu tiro dessa cravada que estava aqui, defendo esse peão. E se ele capturar aqui, eu tomo de volta, ele não tem tempo para tentar capturar aqui, porque ele está levando checkmate lá em cima, né, junto com o bispo. Então esse peão indiretamente está defendido numa sequência tática, né, aqui. E vamos começar a acelerar, porque ele já está melhor que a gente no tempo. Então, não dá pra moscar que ele perde uma peça, né? Porque se eu tomo, qual que é a ideia dele? Tentar recapturar, tá defendido. Então, vamos capturar essa peça, já que ele tá tão interessado assim em entregar a peça pra gente, vamos capturar. Se ele tentar retomar de dama, eu tenho essa, já atacando a dama dele e desenvolvendo uma peça com um tempo em cima da dama dele. Aqui ele vai tomar, né? Atacou o meu bispo. Vamos ver. Depois que eu jogo aqui, ele tá pensando em tentar jogar um lance como... Talvez aqui. Pode ser. Vou jogar esse. Se ele tentar jogar aqui, eu posso capturar o cavalo dele. E aí, quando ele retoma, eu tiro o cavalo atacando o bispo. Ameaçando também dar um duplo. É isso mesmo. Se ele tentar entrar aqui, simplesmente eu troco. E aqui eu ameaço também dar um duplo no rei atacando a torre. Talvez ele tenha que jogar um bispo aqui, mas aí tá caindo esse peão. Aqui eu tenho essa. E ele desistiu. Boa partida, ZRXXOP. Nome estranho da porra. Desculpa pelo palavrão e também pela imagem que tá um pouco escura, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi curto, mas para trazer algumas ideias aqui, né, de como jogar as fases do jogo, né? Então, só para analisar, o erro dele foi praticamente jogar esse lance que a gente estava comentando, né? H6 foi uma perda de tempo, né? Por quê?
Depois que eu já jogo aqui C3 e ele tenta jogar com o cavalo F6 atacando esse peão aqui de E4, ele não tem tempo de capturar por conta de D4. E depois que ele toma, eu tomo. Ele tem que mexer o bispo. Eu tenho E5. E eu já obrigo praticamente ele a voltar o cavalo aqui, impedindo ele de fazer roque. Ele vai ficar com esse rei no centro e vai começar a dar problema pra ele, porque meu rei tá seguro, né? Eu vou jogar talvez um bispo aqui E3, um cavalo aqui C3, minhas peças tá toda desenvolvida e ele sempre vai ter esse problema do rei no centro e as peças dele que não tá bem colocada, né? O cavalo vai ter que voltar pra cá talvez. Ele poderia tentar jogar um lance como cavalo aqui em H5, só que o cavalo aqui em H5 fica muito fora de jogo, né? Aqui a gente poderia tentar jogar algum lance como avançar o peão, né? Tirar esse cavalo dele daqui e quando ele jogar esse lance a gente pode voltar o bispo. Se ele toma, eu tomo, já atacando o bispo dele. A gente fica numa posição muito boa, porque ele não tem tempo para rocar, ele vai ter sempre que tirar as peças, se defender, o cavalo dele vai estar mal colocado e a gente vai estar com um jogo fácil aqui para desenvolver, né, durante a partida. E aí ele jogou esse lance cavalo G4, que praticamente decreta o cavalo não tem mais volta, né? A gente vê que essa casa está bem controlada pelo bispo, pelo peão. Essa casa aqui que o cavalo também poderia voltar tá bem controlada por esse peão, né? Ele não pode voltar para cá porque ele jogou aquele lance H6, então o próprio peão está tirando a casa do cavalo. Então o cavalo não tem mais volta. Ele ainda tentou jogar um D5, só que a gente nem precisa ter pressa para capturar esse cavalo, porque ainda assim o cavalo continua sem volta, né? Se ele tentar jogar agora um lance como aqui, a gente já pode capturar. Aí depois que dama toma, a gente joga um lance como A3, o bispo vai voltar, joga um lance como B4, o bispo vai voltar aqui para B6, a gente já joga torre E1 cheque. E ele já começa a ter claros problemas, né? Ele vai ter que ou tentar cobrir de bispo, só que aí a gente toma, ele toma de peão e a gente toma de torre cheque de novo no rei. Já tá caindo o peão, ele vai ter que tentar cobrir aqui de cavalo. Não vai poder rocar tão fácil porque a gente vai poder jogar depois um lance como dama aqui em E1, dobrando a torre, né, nessa coluna, e vai ficar 2 vezes atacada a peça. Então a gente vê como a questão de tempos na abertura é importante. É sempre importante você desenvolver as peças rápido, colocar o seu rei em segurança e evitar fazer lances passivos. Tem que buscar sempre fazer lances ativos, desenvolver peça, coloca o rei em segurança, faz os lances de desenvolvimento e começa a criar problemas para o adversário, né? Então a gente viu aqui que depois dessa sequência não tem mais o que ele fazer, né? Porque ele ainda cravou a minha dama, só que aí eu jogo dama aqui cheque, ganhando um tempo, ele tira o rei e eu jogo com dama D3, mantendo a defesa do cavalo para não precisar tomar de peão e deixar meu rei exposto. E ainda assim defendendo esse ponto que ele estava atacando 2 vezes, né? Ainda tem um cavalo. E ainda tem aquela ameaça de que se ele tomar e eu retomo, porque ele vai tentar eliminar a defesa daqui do ponto de D5, quando ele toma de cavalo ou de dama, eu tenho dama por F7 checkmate. Então ele já começa a entrar numas complicações táticas e não tem como ele fugir, né? Por conta dessa peça a menos que ele perdeu ali do cavalo, que seria um importante bloqueador aqui depois que a gente toma. O cavalo dele aqui de F6 estaria bloqueando a minha dama. Então a gente vê que já começa a fazer falta as peças, o rei dele no centro começa a dar problema. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta o que você achou. Compartilha aí com o pessoal que gosta de xadrez. E até a próxima, pessoal. Valeu!